falar que eu ouvi as fofocas aqui, quem é perito, porque o que teve de torcida contrária ao trabalho da Rosângela Monteiro não foi brincadeira, porque ela foi firme. Ela colheu estudou aquilo, observou tudo, usou os recursos importados, inclusive, umas substâncias, aquelas que eles tais reagentes, começaram a dizer que reagente até com nabo ia... Bom, tentaram, era o papel da defesa. Claro. De outro lado, grande parte da imprensa também entrou nessa onda. E a gente percebeu que isso não abalou a sua estrutura, tanto que parece que foi brilhante. Quem assistiu a sua defesa ali, o seu... como é que fala, o seu depoimento, ficou muito impressionado com o seu rigor, Isso ensina para nós que a gente pode ter esperança na justiça. Porque o brasileiro é muito desacorçoado com a notícia, com a justiça. Você fala, a gente não acredita muito. Né? Nesse caso teve punição. Nesse caso teve punição. Então não ficou, não passou em branco. Né? E era um caso que criou dúvida na cabeça de muitas pessoas. Porque eles negaram, que aí foi o grave erro. Mas você desqualificou completamente a negativa deles. E Silvia, eu posso falar uma coisa com toda sinceridade para você. Eles assinam, em muitos momentos, a confissão de culpa psicológica deles. Eles, o tempo todo, eles assinaram a culpa. Por exemplo, a famosa garra dos inocentes. Eles não mostraram. Silvia, você está Isso foi a frase mais incrível. Esse homem aqui virou e falou assim, eles não estão mostrando a garra dos inocentes, eles não estão desesperados, querendo dizer, não fui eu, não sou eu, eles não fizeram isso em nenhum momento. Não, nenhum. Em nenhum momento quem matou minha filha, quem é esse filho da mãe que matou minha filha, não teve isso o tempo todo, eles ficavam ali com aquela cara de paisagem. Na defesa. Eu falo, você... acuso injustamente, você matou a sua filha. A pessoa, o espectador, você matou o seu filho. Você matou o seu filho e pior, jogou o seu filho pela janela. Estão falando que foi você. Mas você não foi. Você não fez isso. Você sabe que você não fez. Quem é o primeiro que quer resolver? Resolver primeiro. Para você poder tirar essa acusação gravíssima que pesa em cima de você. E segundo, para pegar quem fez isso. Fazer justiça contra o seu filho. E eles ficaram só na negativa. Agora, eu gostei da sua frase, Rosângela, que você falou, e daí em seguida ele defenestrou, ou seja, ainda falou que jogou pela janela, quer dizer, que é um termo assim que a gente ouve até mal usado, né? Aquele deu até um arrepio quando você falou isso. Porque... Não, mas é exatamente o que aconteceu. Defenestrar é jogar pela janela. Vem de fenestra, né? É um termo italiano. Então, defenestrar é jogar pela janela. Então, esse é um termo muito comum no meio pericial. Agora, da sua experiência, esse foi o caso onde você se debruçou mais? Porque a gente sabe que normalmente não há perícia, nem condição de fazer perícia em outros assassinatos. Olha, esse caso não foi o mais difícil. Não foi? Não, nesse período nós tivemos casos muito mais complexos e tal. Agora, em função desse interesse todo da mídia, não é? E da necessidade da defesa querer demolir o trabalho da perícia, então eu tive um pouco mais de trabalho, porque foram inúmeros quesitos nesses 2 anos. Não é difícil, mas é trabalhoso. É trabalhoso. Então, assim, 20 dias antes de acontecer o julgamento, eu estava respondendo o quesito dos defensores. Nossa. Ainda questionando a utilização de reagentes, etc., que eu já havia respondido inúmeras vezes. Eu respondi cerca de 100 quesitos nesse caso. Parece que houve uma fofoquinha lá, que a assistente da defesa é uma moça que foi sua aluna. Sim, né? Teve uma hora que você teve que pôr ela no lugar ali, que ela veio com uma pergunta e ela entrou com um cortado e soltou com o outro, porque essa foi a professora da outra, ela veio desautorizar, que levou Olha, o doutor Guido estava colocando um negócio interessante. É muito difícil alguém vir questionar, quer dizer, vir questionar quando você está no teu campo de trabalho. Ninguém é perito criminal, exato. Todas as pessoas, é isso que eu até gostaria de falar, eu soube que muita gente questionou tal, mas o interessante é que nesses casos de repercussão aparecem inúmeros especialistas, que na realidade não são especialistas, não são peritos criminais. O indivíduo pode se auto-intitular, eu sou perito, sim, porque ele é um expert.
Quem, por exemplo, não é perito se fala de perito? Tem muita gente. Não, tem muita gente. Agora, o termo... Não diga. Exato. Então, até não. Na minha também, né? Eu sou perito, mas não é perito criminal. Perito criminal é todo um outro processo, tem curso específico, tem que ter... É uma função pública. Sim. É uma função pública. Eu não ganhei nada mais para fazer esse caso. E é específico. Que pena, podia ter ganhado. Assim, mas eu ganhei. Olha, deixa eu só falar de assassinatos planejados, que tem alguns que tem requintes de crueldade, que aí você vê que a pessoa realmente não é só aquela coisa que... Aí é psicopata mesmo. São crimes que chocaram já o país, ajudam a identificar algumas características justamente dos psicopatas. Vamos ver quais foram. Março de 2008. Uma denúncia anônima leva a polícia até a casa de Silvia Calabrese Lima, num bairro nobre de Goiânia. A empresária de 42 anos foi presa em flagrante por maltratar e torturar uma menina de 12 anos que vivia com ela há 2. Uma policial encontrou a menina com os braços acorrentados, amordaçada com esparadrapo e gaze embebida em pimenta. Vários dedos das mãos estavam quebrados e a maioria das unhas arrancadas. A menina tinha marcas de queimadura pelo corpo e dentes quebrados. A empregada de Silvia, Vanice, também foi presa, acusada de participar da tortura, segundo ela, a mando da patroa. Agosto de 2007. Bonita, magra, alta e bem vestida, Kelly Samara Carvalho, ou Kelly Tranquese, é presa acusada de falsidade ideológica, estelionato e furto. Aos 19 anos, a moça, nascida em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, ficou conhecida na região pelos golpes que aplicou. Em São Paulo, costumava frequentar lugares badalados, se hospedava em hotéis caros, usava roupas de grife e joias. Tudo para conquistar amigas ricas, homens e pessoas idosas. Kelly furtava deles dinheiro, cartão de crédito, talões de cheque. Já se passou por estudante de direito, médica veterinária, empresária, dermatologista, fazendeira e até filha do presidente do Paraguai. Novembro de 2003. Roberto Aparecido Alves Cardoso Champinha é condenado por sequestro e assassinato do casal Felipe Café, de 19 anos, e Liana Friedenbach, de 16. Champinha também tinha 16 anos, mas a frieza com que comentou os crimes era de alguém experiente na arte da crueldade. Felipe morreu com um tiro na nuca e a estudante Liana foi abusada sexualmente durante 4 dias, repetidas vezes, e foi encontrada com facadas na cabeça, nas costas e no tórax. Depois de muita polêmica, a justiça decidiu que o menor deveria ser privado do convívio social, sob vigilância constante e por tempo indeterminado. A história da jovem universitária bonita, de classe média alta, que arquitetou e facilitou a morte dos pais, parece saída das telas do cinema. A frieza com que ela conta como tudo aconteceu durante a reconstituição é ainda mais impressionante do que a cena de tristeza que protagonizou no dia do enterro, antes de confessar o crime. Suzanne von Richthofen tinha 19 anos quando, em 31 de outubro de 2002, entrou em casa, acendeu a luz, checou se os pais estavam dormindo e deu carta branca para o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian, assassinarem com golpes na cabeça os pais dela, Marísia e Albert. Depois do crime, os namorados foram para um motel na Zona Sul. Segundo a polícia, o crime foi planejado 2 meses antes, mas Suzanne, na delegacia, não demonstrou tristeza ou chorou. Frieza igual mostrou Francisco de Assis Pereira ao relatar os crimes que cometeu entre 1997 e 1998. O motoboy, que ficou conhecido como Maníaco do Parque, estuprou, torturou e matou pelo menos 11 mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. Quando foi preso, ele negou. Que eu seja punido, morto, quem sabe amanhã ou depois, o verdadeiro maníaco não passa na frente de todos vocês e vão comprovar realmente. O inocente morreu, o culpado é feito. Depois admitiu e contou com detalhes como agia. Inclusive, que usava um cadarço dos sapatos ou uma cordinha que levava na pochete para estrangular as vítimas. Francisco foi condenado a 260 anos de prisão e cumprirá 30 anos.
O assassinato da jovem e talentosa atriz Daniela Pérez chocou o país. Em dezembro de 92, aos 22 anos, Daniela foi encontrada num matagal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a perícia, ela foi morta com 16 golpes, desferidos no pescoço, no tórax, perfurando a traqueia, o pulmão e o coração. Na época, Daniela trabalhava numa novela escrita pela mãe, Glória Pérez. Ela interpretava uma bailarina doce e romântica, que namorava um motorista, ciumento e machão, interpretado por Guilherme de Pádua. E foi justamente ele quem matou a atriz com a ajuda da mulher, Paula Tomás. Antes de ser descoberto, o ator chegou a prestar solidariedade à família. Depois, provocou revolta durante o julgamento ao contar com detalhes como tudo aconteceu. É de embrulhar o estômago, né? A gente vê esses casos todos, mas eu me pergunto o seguinte, pergunto para o senhor o seguinte. Pois não.